Estamos aqui para mais um episódio do Elas Pode, porque elas podem ser o que elas quiserem ser. E antes de entrarmos para o nosso bate-papo com a nossa convidada especial de hoje, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos para os nossos patrocinadores, porque sem eles nós não estaríamos aqui. Queremos agradecer ao Agronorte do seu Geraldo, fornecedor de produtos agrícolas lá em Rio Real, é um grande apoiador desse movimento Mulheres Sergipanas no Agro. Quero agradecer a minha amiga Regina, do Laticínio Quero Mais, que fica lá em Nossa Senhora da Glória. Eu digo a vocês de prontidão, quem nunca experimentou o queijo e a manteiga do Laticínio Quero Mais, não conhece um verdadeiro queijo e uma verdadeira manteiga. Quero agradecer a Via Mar Praia Hotel, do nosso querido engenheiro agrônomo Paulo Viana. É um hotel que fica na Orla de Atalaia, então quem vem a Aracaju vai buscar um hotel via Mar Praia, ele é super recomendado. E o Sol e Mar Lavanderia Self-Service, do Alex Duarte. Para quem não conhece, tem uma unidade na Farolândia e uma unidade na Alameda das Árvores, em Aracaju. E ao meu queridíssimo amigo, inclusive, viu, Aline? Ó, esse cabelo aqui foi feito lá nele, essas unhas aqui foi feito lá nele. E é o meu amigo Ecledson, do Centro de Beleza Ecledson. Então, aos nossos patrocinadores, nosso grande agradecimento. E aí eu vou passar a palavra para minha amiga Aline, nessa querida engenheira agrônoma aqui, que vem dividir essa bancada comigo. Aline, quem é a nossa convidada do dia? Hoje é uma convidada muito especial, Camila. Ela veio lá da região de Indiaroba, mas de Terra Caída, né? Ela chama a Natália Costa Neto, mais conhecida como Nath, grande empreendedora, né, na confeitaria, culinária. Nath, quem é você? Sou Ana Paula, né? Sou filha de marisqueira, pescador também, dos pais. E assim, também já fui marisqueira. Hoje eu me sinto uma empreendedora, né? E estou aí, né, em busca de cada dia mais evoluir, chegar a um nível mais com a fé em Deus, né? E eu sou confeiteira, sou doceira, né? Faço geleias também, várias coisas. Ô, Nath, eu li um pouco sobre sua história. Já tem muitos materiais assim publicados falando da sua história, e eu fiquei super curiosa, né? Primeiro que você tem um movimento de mulheres lá na sua localidade, Isso. né? E eu queria saber assim, o que te motivou a construir aquele movimento em Diaroba? Então, assim, eu sempre tive um sonho, né, de trabalhar com mulheres. Trabalhei desde nova, aos 11 anos, comecei a trabalhar em casa de família, porque eu sou filha de pais separados, né? Meu pai Uhum. deixou minha mãe, eu tinha 3 anos de idade, foi muito sofrimento para minha mãe cuidar de 10 filhos, né? Eu sou a caçula. E acabou assim, minha mãe é uma marisqueira batalhadora, sofreu muito, né? Eu lembro que ela ia para o mangue 2 vezes no dia, e às vezes chegava sem nada para a gente comer. Foi muito difícil naquela época. E aí depois minha mãe se casou com um rapaz também que não foi assim um casamento muito saudável, né? Minha mãe, ela, na época, ela bebia muito e acabava assim que meu padrasto, ele batia muito em minha mãe, né? A gente pequena, a gente via. E eu sempre dizia assim que eu não queria aquilo para mim. Meu sonho nunca foi casar. Eu sempre falo a todo mundo que meu sonho assim, eu não tinha um sonho de casar, meu sonho era estudar, viajar e empoderar assim, e viajar mesmo, conhecer lugares, né? E eu, quando foi com 11 anos, eu fui trabalhar, eu vim trabalhar aqui em Aracaju, né? E daí não parei. Ia, voltava, aí depois passei a trabalhar em instância. E fui ajudando sempre, ajudava sempre a minha mãe. Graças a Deus ela deixou o alcoolismo, que foi uma vitória pra gente. Hoje ela é viúva, né? Desse padrasto? É, Tá. hoje ela é viúva. Tá aí uma mulher guerreira, que também é um exemplo para mim. Eu me espelhava assim na história dela, porque assim eu não queria aquilo para ela ou para mim, eu não queria. Eu não queria passar, porque eu pensava que todos os homens iam bater na mulher. Sim, Na minha com cabeça certeza. era isso. Mas o que foi que Deus fez? Disse: "Não é como você quer, como eu quero",
e Deus botou um homem maravilhoso em minha vida, que é o Wilson, né, terra caída, Seu esposo? é meu esposo, né, Vocês ele são assim, casados há quantos anos? a gente somos casados há 21 anos, Olha, é, a gente é casado, tem um casal de filho, o Wilke e Caroline, me ajuda muito também os dois, né, meu marido me ajudou, meu marido, assim, foi para, vamos dizer assim, para eu chegar onde eu cheguei também, ele teve, assim, foi uma peça fundamental para o meu sucesso conte um também. pouco dessa história. Onde ele foi essa peça fundamental? O que Assim, ele fez? ele sempre me incentivou, ele nunca disse não. Ele sempre me incentivou a eu fazer meus cursos de confeitaria, que eu fiz bastante curso, eu tenho, né, consultorias. Ele sempre me incentivou a voar. Ele não dizia assim: "Ah, você não vai". Quando vinha alguns convites para eu viajar, fazer algum intercâmbio, ele dizia: "Vá". Qual é a profissão dele? Ele é pescador e também ele é pescador, ele é pedreiro e também pesca, mas a profissão dele mais é pescador. E Com os assim, meninos ele te ajudava também? ajuda com meus filhos pequenos, ele me ajudava bastante. Era ele sempre, quando eu precisava. Na verdade, assim, ele foi mais mãe do que eu. Foi assim, para cuidar dos meninos. E quando foi também em 2018, a gente eu trabalhava na prefeitura de Santa Luzia. Em 2018 eu pedi, né, a demissão para sair do trabalho para abrir essa empresa que eu abri, né? Então, assim, ele, para mim, é um marido excelente. É o marido dos meus sonhos, apesar que eu não queria casar, mas Deus disse assim: vou colocar um homem excelente em sua vida. E ele Maravilha, colocou. muito bom. Só voltando um pouquinho na história, sua mãe foi mãe de 10. Foi mãe de 10 filhos, Desses 10, quantas mulheres e quantos homens? 6 mulheres e 4 homens. Tá. E essas 6 mulheres, dentro desse cenário do ver a mãe apanhar, a mãe que bebe, isso impactou na vida delas? Eu acho que sim. Eu acho que impactou na vida de todos, porque a gente via muito sofrimento. E de uma certa forma, eu mesma, assim como era mais nova, eu não tinha como ajudar, né? Mas tinha uns que ainda enfrentava. E acabava que ela, assim, eu agora, depois de uma certa idade, que eu entendi por que ela ficava assim, ela batia na gente sem necessidade, né? A gente Uhum, apanhava sem necessidade. Eu achava assim que era, acho que ela queria descontar uhum. a raiva Algum sofrimento algum interno? sofrimento nos filhos. E assim, mas eu não culpo a minha mãe não, jamais. Tá. Porque eu tô aqui também por causa dela, ela batalhou para poder criar 10 filhos, ainda mais quando meu pai separou, ela me conta, e o povo da comunidade também, que o meu pai deixou ela de braço quebrado, e ela trabalhava com o braço enfaixado, Hum. né? E hoje, ela é uma mulher assim feliz, hoje. Maravilha. É, E aí você encontra, mas assim, pelo que você me contou agora da sua história, quando você encontra esse marido, você já tinha uma trajetória de muito querer estar era. fora, de conhecer o mundo. Isso, né, à toa que eu comecei a trabalhar, né, com 11 anos. Eu conheci ele trabalhando Uhum. também. Na pesca Não, do maratu, não? não, em casa de Casa de família, família. foi. Você Lá em trabalhava Estância, à distância. Aí eu conheci ele numa festa, né, em um São João, e eu nem sabia, na verdade, que ele era de Terra Caída. E a gente ficou ali naquela festa, ele foi embora e eu fui para o meu trabalho. E quando foi um fim de semana, eu tive folga e fui para Cajazeiras. E lá ele estava, que ele ia de Terra Caída, final de semana para Cajazeiras. E lá também a gente começou, aí foi quando eu decidi não trabalhar mais, Em como casa de família. foi em casa de família. Aí, aí, aí depois, é como eu falo sempre, não foi como eu quis, né? Me apaixonei perdidamente por ele. Amém. Foi. Deus pegou essa peça. E a gente ficamos namorando um ano, Hum. né? Eu, Você assim, tinha 11, foi. Não, já era mais Não, velha já era um mais pouco. velha. Eu tinha 18 anos. já 18 É. anos. Entendi. Eu, assim, fui uma pessoa que eu nunca fui de festa, nunca fui de sair. E minha mãe era aquela pessoa rígida. Ela dizia assim: eu não alimento filha que não é moça. Eita. Ela dizia assim. E não alimentou mesmo, não. Todas saíram de casa. E quando eu conheci o Wilson, e eu fui conhecer a mãe dele, lá aconteceu. E Uhum. quando eu cheguei em casa, ela disse: você não é mais moça. Eu não tenho direito mais de dar comida. Ou Eita. você vai morar com ele, ou você vai trabalhar em casa de família. Aí chamou ele,
esperou, chamou não, esperou ele vir, que ele vinha toda sexta-feira, ele ia toda sexta-feira para Cajazeiras, e ela sentou com ele, perguntou, ele disse, aí ela falou assim, então, ela agora é responsabilidade sua. Eu não queria morar, por mim já estava um emprego certo, minha irmã arrumou aqui em Aracaju, mas ele disse, não, eu já tenho uma casa, você vai morar comigo. E aí, Até hoje. graças a Deus, espero aqui Graças para a Deus. sempre. Amém. Que bonito. É. E aí eu queria, assim, que a gente já começasse a falar assim, a Nath começou a trabalhar muito cedo, né, a Nath vem de uma comunidade de pescadores, Isso, né, de uma mãe que trabalhava com com a isso, né, você meio que herdou um pouco da profissão da mãe, sim, só que aí você entra com a é. inovação, você aperfeiçoa esse trabalho quando você começa a fazer os pratos. E aí eu quero que você me conte um pouco dessa história. Como foi a sua estreia, a sua entrada nesse ramo da gastronomia? Então, quando foi eu comecei a trabalhar na prefeitura em 2014, quando foi em 2018 eu pedi para sair, e fui montar lanchonete em Terra Caída. Aí veio uma ideia de fazer um cardápio com nome de cantor, né. Aí a gente no momento ele não queria. E vai o Quando ele trabalhava sua esposa trabalhava na prefeitura não, eu que e trabalhava. a senhora trabalhava, mas ele trabalhava É, de de pedreiro, pedreiro. era. Aí quando muda os 2, ele também Ele continua trabalhando de como pedreiro, pedreiro. só que assim, eu disse: "Agora eu vou trabalhar para mim, eu não quero mais trabalhar para os outros", porque quando você trabalha no contrato, eu acho assim, quando você trabalha contratado, você é um pouco massacrado Uhum. pelos concursados, Hum. né, e assim, eu disse: "Tô cansada, vamos abrir uma lanchonete". Aí a gente já tinha casa lá em Terra Caída, a gente abriu a lanchonete com o nome Chapa Quente. Aí eu fiz um cardápio com 15 hambúrguer, né, com nome diferenciado, como Claudinha Leite, Gustavo Lima, Ivete Sangalo, os nomes assim, Safadão, é. E quando foi em 2019, eu criei o hambúrguer de Aratu. Teve o festival gastronômico lá em Terra Caída, que sempre tem, veio um professor do IFES para dar para fazer uma linguiça de Aratu. Eu disse: "Por que não o hambúrguer de Aratu?". Aí eu disse: "Só que eu não gostei do tempero que foi", eu disse: "Eu vou modificar toda a receita", e eu fiz o hambúrguer de Aratu. Aí essa longa história, assim, que a gente estava conversando no bastidor e você nos contou, foram muitas tentativas? Muitas tentativas, assim, muitos produtos foi Jogado fora. jogado fora, porque assim, pra gente fazer um produto e chegar naquela receita ideal, a gente perde muito. A Uhum, gente não vai criar uma receita imediatamente e vai dar certo, não deu, né. uhum. Foi muito catado, jogado fora, muito ingrediente, para chegar ao ponto ideal que hoje tá a minha carne de hambúrguer de Aratu. O no E desculpa, Aline, e aqueles cursos que você falou que você fez de culinária, de Foi de confeiteira, isso te influenciou a se criar receita? Tipo, eu você usava conceitos que você aprendeu nesses cursos para criar não, essa porque receita? assim, o hambúrguer de Aratu foi primeiro, Ah, tá, foi, aí depois foi que veio a confeitaria, mas eu entrei primeiro com a lanchonete. entendi. já se jogou na Né, lanchonete foi. sem o curso Tem ainda. o curso. Aí eu fui me Disse capacitar, fui para a área da confeitaria. E a lanchonete tá lá até hoje? Tá lá, hoje já Funciona? funciona perfeitamente, e hoje até mudou de nome, É? ho Como é que é o nome hoje agora? está Mac Wilson. Ai, que É, legal. porque assim, o Mac Wilson veio da ideia mesmo dos clientes, Aham. né, os amigos dele daqui de Aracaju: "Vamos lá lanchar no Mac Wilson", aí chegava lá: "Olha, o seu lanche é melhor do que o McDonald's". Aí eu disse: "Por que não?", porque quando o cliente fala, ali a gente está ganhando uma consultoria de graça. É verdade. Todos os comerciantes têm que atentar a isso. A gente sempre tem que fazer pergunta aos clientes, porque quando o pessoal pedia um hambúrguer Aratu, você chegava lá, o meu marido é quem prepara, né, eu não, viu, na chapa é ele, o chapeiro, à noite. "Aí eu quero um hambúrguer Aratu", eu servia você, depois que você começou, eu ia lá perguntar: "E aí, o que é que você acha? O que é que eu posso mudar nesse hambúrguer?". E sempre eu tinha uma ficha, botava seu nome, dava para você anotar o que eu devia mudar ali, o que não devia, para poder a gente ir melhorando a cada dia, porque assim, a gente tem que ouvir o cliente, né. Uhum. Porque assim, às vezes tem gente que fica com raiva quando o cliente vem e diz: "Ó, uma sugestão aqui, eu tiraria isso que está muito assim", e eu aceitava todas, Uhum. só não aquelas que vêm para querer derrubar a gente, né, Uhum. aquelas na história, né, foi a salsicha com o professor pô, Luiz, aquela a calabresa, né? A a linguiça, a linguiça, linguiça. foi.
E aí foi o Foi desenvolvimento. através da ideia da linguiça que o professor levou, foi que eu criei o hambúrguer E Iteratu. quanto tempo até chegar no ponto perfeito? Então, assim, foi muito tempo, porque ó, em 2019, foi mais de 5 anos, assim, mais, 2019, para poder chegar Esse numa coisa perfeita, no ponto. mas já vendia na lanchonete ou não? Só depois de 5 Tipo, você anos tinha versões que É, foi sendo testadas com o tá, público. com o público? que tinha, tava lá no cardápio, mas ela não era muito conhecida, o hambúrguer Iteratu. Tinha o nome de um Tinha assim, cantor ou não, não? Era de era Aratu mesmo? aratu vermelho, tá lá no cardápio, aratu vermelho. É o único sanduíche que É, não tem o nome de um cantor? é o único. E se a gente chegar hoje em Terra Caída, a gente consegue comprar o hambúrguer sem ser, tipo, para comer Consegue, lá, para trazer? consegue. Olha aí, já é uma inovação É, também do processo. já, assim, por incrível que pareça, eu vendo mais a carne, sem ser no pão, eu vendo mais a carne do que o hambúrguer preparado ali. O Hum, pessoal pede mais para levar para casa, para muito preparar em bom, casa. muito É. bom. E tem algum ponto na capital, em Aracaju, que Não, venda? ainda não. Nossa, Só vamos lá ter que abrir esse mercado aí para Nath, só né? lá em Terra Caída mesmo. Mas eu Muito estou bom. aberto, né, para poder expandir aí. Muito bom. Eu tenho um amigo que é gourmet, né? Hum, É um chefe. E aí eu vou fazer uma ponte para você com bora. ele, para ele botar nos restaurantes dele, né? Tá Seu certo. hambúrguer. Ô, Nath, eu tô aqui pensando na sua história, você contando e ficando assim, bem curiosa, né? A gente sabe o desafio que uma mulher passa no mercado de trabalho. Isso. Não é fácil. Eu também sou empreendedora, não sou empreendedora do ramo gastronômico, embora meu pai já foi. Meu pai teve restaurante em Aracaju. E eu queria que você contasse alguma história que te marcou, algo que te tocou muito nessa trajetória de crescimento que você precisou enfrentar para poder vencer barreiras, né? Que de onde você vem, Terra Caída, se a gente pegar no cenário do estado, Terra Caída é um povoado de Indiaroba que até então não tinha tanto destaque, começou a ter destaque pelo processo das catadoras, das marisqueiras. Eu já venho acompanhando muito história, relatada, né, pelo jornalismo, por como é que dá o nome? Pelos blogueiros que vão lá. E aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa história. Como foi essa trajetória até Nath chegar hoje? Teve muito enfrentamento de Teve. barreiras? Muito, 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 assim, muita pedra no caminho, muita palavra, assim, que não levantava, né? E eu aprendi uma coisa, eu disse assim, essas palavras, ela vai ser um degrau para o meu sucesso. E eu lembro que uma vez eu fiz um bolo encomendado no aniversário, essa minha cliente, ela já tinha comprado já 4 bolos, esse era o quinto. Quando chegou no quinto bolo, ela levou o bolo e no dia seguinte ela mandou uma mensagem para mim, assim, me botou no chão. Eu digo que chorei, porque assim, eu vi que não era aquilo que ela falou, porque todos os bolos que a gente faz, a gente experimenta, e eu vi que não era aquilo. Aí eu disse: "Senhor, ela não vai me derrubar. É com essa palavra, é com essa mensagem que eu não vou desistir. Eu vou pisar em cima dela e vou fazer de degrau". E hoje, assim, meus bolos também é bem conhecido. Eu sempre estou inventando receita diferenciada, né, como eu faço o bolo de capim-santo, bolo de mangaba, bolo de churro, bolo de maçã do amor. E assim, se eu fosse ouvir aquelas pessoas, porque eu acho assim, nós como mulheres, a gente não tem o que ouvir aquelas mulheres que não tem nada na vida dela, que não produziu nada. Como é que eu vou ouvir uma pessoa que você olha, "Oxe, por que ela está falando isso comigo? Que ela não tem nada. Ela não tem não 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 agrega nada em mim. Ela é uma dona de casa, casada, sem nenhum sucesso, esperando o marido chegar da pescaria para tratar o peixe, fazer o café, tomar e criar o filho e pronto. Então eu disse: "Por que eu estou assim abalada?". A gente, como mulher, a gente tem que se apoiar de pessoas que possa acrescentar na vida da gente, não é isso? É aquelas pessoas que você olha assim: "Poxa, fulana é uma vencedora, criou uma empresa, está crescendo". Então é aquela pessoa que a gente tem que ouvir, que a gente vai ouvir o relato da vida dela, não uma pessoa que não tem nada a acrescentar. Então foi às vezes, assim, foi muitas palavras que eu disse assim: "Eu não vou desistir". Minha mãe sempre dizia: "Minha filha, saia daí de terra caída". Eu disse: "Mãe, não vou. Foi Deus que me colocou aqui, em terra caída, e aqui eu vou vencer". Ela sempre dizia: "Minha filha, aí é um lugar", eu disse: "Mãe, terra caída é um lugar maravilhoso. Eu amo esse lugar, porque se não fosse para eu estar aqui, Deus não me trazia para aqui", porque quando eu
eu era, assim, mais menorzinha, às vezes as minhas colegas me chamavam para ir para Terra Caída, e minha mãe dizia assim: "Será que eu tô louca, deixar você entrar em um barco e atravessar o rio para ir para Terra Caída?". Então eu digo assim, que foi um propósito de Deus eu estar ali. Uhum. Então e aquilo, assim, às vezes a gente não tem apoio das próprias pessoas, às vezes você tem aquele produto ali na sua comunidade, um produto bom, que vem pessoal de fora, que leu e diz assim: "Natália, Terra Caída é pequena para você". Eu escuto muito gente de fora me dizendo assim: "Terra Caída é pequena para você, você precisa expandir mais", e chegar uma pessoa da comunidade conhecida sua e dizer assim: "Não vou comprar o produto de Nath, vou comprar em Estância, vou comprar em Diaroba", só para poder dizer assim: "Pensa que eu vou enricar", entendeu? E isso é que fica assim, você: "Poxa, uma pessoa daqui, eu faço o bolo, né, eu tenho esse produto aqui, bolo de aniversário, de tudo, de casamento", e vai comprar fora. E isso faz com que a gente lute mesmo, que não desista, pra, né, que a gente vá, corra atrás, para cada dia melhorar e mostrar que a gente consegue, entendeu? Não assim por dizer assim, por despeito, jamais, e nem passando por cima de ninguém, que isso é que faz a diferença, Ô, né. Nath, essas pedras que você cita, né, que tiveram muitas, você percebe que isso veio muito mais de outras mulheres? Foi. Ou vieram também preconceituosos? Eu acho assim que foi só de mulheres. As pedras vêm mais de mulheres, Entendi, principalmente da comunidade. É. entendi. Você sabia que aí eu posso me somar aí nessa sua fala, quando você fala assim: "Saia de terra caída, terra caída é pequena para você". Eu já ouvi isso em outro cenário, né, meu, e o povo falava exatamente isso: "Sergipe é pouco para você ficar". E eu nunca quis sair daqui, porque eu penso: "Eu quero desenvolver meu estado, eu quero desenvolver minha cidade, eu quero ajudar esse estado a crescer, embora eu possa contribuir com os outros", né. E você falando assim, vem sempre uma análise na minha cabeça, né. A gente é criada numa estrutura de mundo extremamente patriarcal, né, e as próprias mulheres foram ensinadas em algum contexto da história a ser competitiva com Isso. outras, né. Então se você não sei se você tem o hábito de assistir, tipo, filme antigo, eu gosto, né. E aí lá mostra, assim, que a gente, tipo, o homem ia fazer a corte, a mulher, eram várias mulheres para ele fazer a corte e ele escolhia qual era a mulher que ele queria. Então, ali entrou processos de competição. E a sociedade foi crescendo, foi evoluindo. Nós estamos em 2025, mas a gente ainda não conseguiu vencer essa barreira. Sempre tem uma mulher julgadora sobre seu comportamento, sobre quem você é. Assim, isso precisa mudar, né. Precisa. Precisa mudar, porque assim, poxa, uma mulher para levantar outra. E foi esse sentimento que surgiu o grupo de mulheres empoderadas. Então, aí eu vi a necessidade de estar criando o grupo. Assim, o grupo não foi criado eu só, foi eu com a moça do Sebrae, numa conversa que eu tive com ela, em um intercâmbio, que eu fui convidada para ir para a Rota do Embuzeiro, e lá a gente sentou, eu e Dona Vera do Sebrae, e eu falei para ela que queria criar um grupo em Terra Caída, que tinha muitas mulheres com capacidade de fazer produto e vender, para poder não estar dependendo de um homem, porque ainda existe homem machista, né. E o que me ficava, assim, triste mais era assim: "Ah, meu marido não deixa eu viajar. Ah, eu não vou por causa do meu marido". Eu acho, assim, que o casamento é uma parceria, não uma posse. É um ajudando o outro para os 2 crescer. Mas a própria mulher que se limita àquilo, né, eu acho que, assim, a própria mulher, às vezes tem mulher que não pode ver outra mulher desenvolvendo, que já fica com ciúme. Se eu conseguir, todas conseguem. Eu acredito nisso, né, que se eu conseguir, estou ali para desenvolver a comunidade, não estou ali para competir com ninguém na minha comunidade, jamais eu quero competir com ninguém. Eu quero estar trabalhando com as mulheres, trazendo projeto para as mulheres se desenvolver, para elas se sentir empoderada a cada dia e não ficar dependendo de um homem, porque é muito triste a gente como mulher, pedir um dinheiro ao marido e perguntar: "Pra quê?". Uhum. Isso é muito doído. Sim. Né, assim, eu acho, assim, que isso dói demais você ali, porque a mulher já não é salariada, lava, passa, cozinha, cuida do se trabalha muito, por exemplo, pense em um trabalho pesado, é trabalho de mulher, de nós mulheres, né, ela já não é remunerada.
ainda pede vamos dizer: "Dê um dinheiro para comprar um açaí", o marido pergunta: "Pra quê?" Às vezes nem pergunta que é pra nem diz que é para um açaí: "Meu marido, me dê aí um dinheiro". "Pra que você quer?" Então, as mulheres deviam se sentir vergonha delas mesmas, tá passando por isso, dizer: "Não, eu posso, eu vou", porque assim, tem mulher ali, tem mulher que sabe fazer coisas maravilhosa, sabe, coisas que vocês nem imagina assim, eu não imaginava descobrir tanto talento, como né. Se a gente hoje for pra o que a gente vai ver lá dessas mulheres em termos de produtos? Então, aí tem o macramê, que é da de Nádia, tem o crochê, Dona Célia, aí vem os biscoitinhos de tapioca, tem também a menina do óleo de coco lá, que é um óleo maravilhoso, excelente, né. Tem várias, tem Márcia, que ela faz o artesanato com madeira, muitas mulheres lá. E lá tem ponto de venda? Se a gente chegar hoje lá, tem onde comprar? Ou teria que conhecer essas pessoas para ir direto Tem, lá nela? tem ponto de venda lá. Joia, Tem ponto maravilha. de vendas. Então, assim, elas precisam olhar para dentro dela, porque ela precisa olhar, dizer assim: "Eu posso". Foi isso que eu fiz, eu disse: eu posso, eu vou, eu consigo. Ninguém vai impedir, só Deus". Vamos voltar um pouco a história. Quando resolve fazer os cursos, né, porque primeiro veio o hambúrguer. Foi. Quando foi? Eu vou para Aracaju fazer curso. Foi assim, E quem te levou? Foi iniciativa? Alguém falou? não, Onde que viu o curso? Quem não, deu aquele assim, estalo? eu sempre gostei de trabalhar nessa área da confeitaria, junto com lanchonete, tudo, né. E eu disse assim: "Vou fazer um curso de bolos", Uhum. né. Fiz um curso aqui, não me lembro o endereço, foi aqui num hotel, aqui em Aracaju, aí daí para lá eu não parei. Aí depois eu fiz muito curso na Casa Leiras, não sei se você conhece, a Casa Leiras, que é uma loja de confeitaria que sempre dá curso. E aí depois fui fazer em Instância também, com a excelente Marta Cake, que é uma confeiteira maravilhosa. E de lá para lá não parei mais de fazer. E agora eu estou pretendendo dar o curso agora. Olha que É, legal, que bacana. estou Vem uma pretendendo. inovação por É uma aí. inovação. E aí, assim, fez os cursos, foi se aperfeiçoando, mas quando você começou a ficar conhecida, por exemplo, foi convidada para ir para o circuito museiro, né? Quando começou isso? Quem que descobriu ou a senhora mandou para algum lugar? Não. Como é que te acharam lá em Terra Caída? Então, porque assim, sempre, né, o Sebrae sempre Sebrae sempre é, tinha trabalhos lá. tem trabalho lá, junto com o vereador de lá, também junto com a prefeitura, que é tudo parceiro, né? E Foi através do Sebrae. E vai convidando, né, a gente para participar desse intercâmbio. Teve também, fui convidada pelo Sebrae para o intercâmbio lá na Paraíba, né, onde eu conheci a excelente Luciana Balbino, que é uma mulher Estive lá maravilhosa. tem uns 60 dias. Então, já fui para lá 2 vezes, com o Sebrae e a Embrapa, que é também outro parceiro do Grupo das Mulheres Empoderadas, Uhum. né, que é um parceiro excelente. Então, foi aí eu fui desenvolvendo as receitas, fui fazendo, agora eu estou criando receita, né, Uhum. criei recentemente a receita do biscoito de capim santo, que Olha. não tem, só o Nat. Então eu sinto uma mulher realizada, é exclusivo, eu sinto uma mulher, assim, Ô, realizada. Nath, só você falou dos produtos das mulheres com alta capacidade, coisas belíssimas, mas conta um pouco do grupo. Como que ele funciona hoje? Quantas pessoas Então, participam? hoje tem em torno de 11 mulheres, né, a gente sempre tá fazendo, a gente faz reunião, a gente sempre, assim, é convidada para participar de feiras, aí eu chamo as meninas. A gente faz reunião, qual é o produto que vai levar, né. Eu fui recentemente convidada também pela moça do agro, Joseane, Josiane Soares, Distância, fui participar de uma feira. E assim, a gente sempre tem algum evento que a gente é convidada, que a gente possa participar, Maravilha. né, com outras pessoas. Tem também evento na prefeitura também, a prefeitura é um parceiro do grupo, sempre a gente participa, né. Ô, Nath, aí eu vou te provocar um pouco, tá? Provoque. Como eu tenho minha cabeça também de empreendedora. Veja, eu passei por isso, assim, eu tenho amigas super talentosas, mas ela não tem perfil empreendedor. Então, por exemplo, você tem lá mulheres que têm muita habilidade em fazer um crochê, tem muita habilidade em fazer um doce, tem muita habilidade em fazer o óleo de coco, mas na hora que a gente pensa assim no comercializar, aí dá aquela trava. E aí vocês não pensam dentro desse trabalho, que eu acredito que já deve fazer em algum grau, das mulheres empoderadas, trabalhar só esse aspecto da comercialização? A gente, assim, a gente teve, né, a gente teve formação, Hum, a gente teve formação
assim, a gente teve formação de venda, como você vender. A Sim. gente sempre tem curso. Foi a Embrapa levou também para lá essa formação, o Giroturismo, o Sebrae. Então, assim, mas teve umas que não se adequou, não Hum, expandiu, assim, ficou sempre na timidez. Eu sempre dizia assim: "Gente, fale, deixa essa timidez de lado, vamos falar", né, porque, assim, a gente precisa falar com o cliente, a gente sabe então a gente eu acho, assim, que as mulheres tem mulheres que eu não sei porque é por medo dela mesma, ela pensa que ela não tem capacidade de ir além, uhum. ou eu não sei por que ela se recolhe para trás, ou por comodismo mesmo, assim, eu não sei explicar isso. Será que elas precisam de algo mais específico para elas? Porque, assim, a gente, às vezes, já nasce com um certo dom do empreender. Isso, Só que eu estudei uma vez que essa questão das características empreendedoras, você desenvolve. E aí, quem sabe a gente não pensa aí num parceiro que possa levar isso. algo para desenvolver essas características Então empreendedoras nelas. então, assim, também quando acontece de ter alguma formação em terra caída, as mulheres precisam participar mais, e elas não participam. Quais são os principais motivos do não participar? Eu não sei qual é o motivo. Olha, recentemente a gente teve um curso de boas práticas, né, manipulação de alimento, e só participou 8 mulheres, no Hum, meio de tantas mulheres, tanta dona de casa que precisa desse, né, desse curso, e foi divulgado o curso, mas então elas precisam quebrar essas barreiras. Não importa quem levou o curso para a terra uhum, caída, porque assim, ela não está fazendo para os outros, ela está fazendo para ela mesmo. uhum. Então, elas precisam quebrar essa barreira e toda reunião que tiver, todo curso que tiver, e elas participarem, que é isso que faz a diferença na comunidade. A participação de cada mulher. Não importa quem levou o curso para a terra caída, a capacitação, o importante é ela participar. Eu acredito nisso. Agora, porque curso tem, terra caída vai curso. Né, vai para poder estar fazendo a formação, mas raramente participam. Perfeito. É, E vamos pensar agora um pouquinho de futuro? bora. O que que Nath traz, assim? Camila, minha cabeça não para. Eu acredito nisso, porque isso é característica de empreendedores, né, como você. Você é uma empreendedora nata, isso dá para perceber, né. Então, assim, se eu pensar em futuro, tem limite para Nath? Não, não tem limite, eu quero desenvolver, eu quero assim, principalmente com as mulheres. Meu sonho é ser mentora de mulheres, né, Hum, tá se empoderando as mulheres mesmo, que elas sintam o prazer e, assim, de ser mulher mesmo, que vá, que corra atrás. O grupo ficar bem, o grupo ali crescendo, a gente recebendo muito turista, que a gente também recebe muito turista lá, assim, tem empresa de turismo que liga: "Olha, vou levar tantas pessoas". A gente recebe, a gente já é um passeio certo de é, Sergipe pra lá? sai daqui, eu acho, de Aracaju. Uhum. Aí a gente monta a barraquinha, aí vai a menina do macramê, né, Nádia, vai todo mundo lá, né, Dona Luzinete com os seus bolos típicos, que ela faz bolos típicos, né, de macaxeira, São de leite. agências específicas ou de São vez em várias quando, são agências. várias agências? Parou um pouco por causa do coisa, parou. Da Aí época, quando né? foi agora na terça-feira, eu encontrei Uhum. né, um agente de turismo, ela me disse: "Olha, Nath, já vou começar a fazer em setembro". Eu não me lembro bem o nome, que agora não me lembro bem o nome da agência. E sempre, assim, a gente está sempre recebendo, agora dia 15 a gente vai ter uma entrevista também, né, Nádia? A gente vai ter uma entrevista. Então, assim, a gente precisa movimentar a comunidade. A gente precisa movimentar para poder trazer mais tudo. Já é conhecida a Terra Caída e precisa ser conhecida mais. E dentro desse trabalho que você faz, apesar de você pensar: "Ah, eu construí uma lanchonete, hoje eu tenho uma lanchonete bem desenvolvida, sou a confeiteira", mas o quanto que você impactou na movimentação econômica de Terra Caída. Isso. Porque não foi só Nath. Não, Nath arrastou quantos? muitas, eu acredito que muitas. Não é verdade? É, Então, assim, literalmente você executa o processo de empoderar mulheres. é. E assim, quando a gente sempre fazia reunião, eu sempre dizia assim que tinha um sonho de ir para Brasília, conhecer o Palácio do Planalto. Uhum. E sempre na reunião a gente falava, eu disse assim: eu vou", assim, tinha umas meninas que ficavam até rindo. E acabou quando foi no mês de março, eu fui convidada para uma reunião, né, da economia solidária com o presidente Lula,
e fui. Foi um sonho realizado. Foi 2 sonhos que eu tinha, que era também participar do Prêmio Mulher de Negócio, né, Uhum. agora dia 5 de Que foi agosto, foi premiada, premiada. parabéns. Para mim foi, assim, uma surpresa, não foi nem o que eu falo, assim, foi uma sensação de dever cumprido. Eu me senti ali, eu chorava naquele palco agradecendo a Deus. Passou um filme na minha cabeça, passou um filme naquelas reunião com as meninas, falando com as meninas. Digo: "Senhor, obrigada. Gratidão por esse prêmio, em primeiro lugar". Qual foi a sua categoria? MEI, microempreendedora. E assim eu fiquei. E agora eu tô participando o nacional, né, ainda não tem data. Olha só, forte concorrente, É, né, é. Nath? Sou mesmo, viu. Mas conta mais do projeto do futuro. Então, Nath quer ser mentora. eu quero ser mentora de mulheres, né, porque eu acho Dar assim, curso, né? quero dar vou quero não, eu vou, né, fazer meus cursos lá na minha lanchonete, porque tem uma sala e quero melhorar para poder estar dando, porque eu também eu tô tendo procuração de curso, né, o pessoal tá procurando para poder dar consultoria de curso decorado para festa. Uhum. Então aí já uma ideia para o futuro, quero inovar também lá meu estabelecimento e tá com as meninas, que as que ficaram, que não desista, né, também, e aqui desistiram, que quiser voltar, a gente estamos aí de braços abertos para receber elas, né, que as mulheres têm que apoiar umas às outras, a gente seguir em frente, né. Eu sei que sempre vai existir aquela, né, mas eu acho assim, quando uma pessoa é vencedora, ela não escuta as coisas mal. Quando Eu acho que o nosso maior exemplo o tem que ser Jesus. É isso Ele mesmo, não agradou todo mundo, não agradou. né. Eu costumo dizer que ele agradou todo mundo que não agradou a ele. Ah, sim. Eu costumo dizer isso, porque eu digo assim, às vezes a pessoa diz: "Jesus não agradou todo mundo", não, todo mundo que a maioria do povo foi que não agradou a Jesus, porque Jesus é perfeito, né, a gente tem que eu falo sempre assim, para o sucesso você não pode olhar por lado, você tem que olhar para frente, você tem que ter o foco. E foi isso que eu cheguei, por eu ter foco, para eu não desistir, eu tive que olhar só para frente. Eu tinha que olhar só, vamos dizer, para você, eu não tinha que olhar para lá e para lá, porque se eu ia desviar do caminho. Se eu olhasse para o lado, eu desviava. Tive muito motivo de desfazer o grupo, mas teve pessoa que chegava no meu lado e disse: "Não, foi você que criou, foi você que incentivou, por que você vai desistir do grupo? Não desista não. Você influencia mulheres que você nem sabe". E assim, eu recebia muita mensagem de mulheres que não era de lá, de Terra Caída, mulheres de fora. Eu viajava para Paraíba e Pernambuco, São Cristóvão, e às vezes as pessoas diziam assim: "Natália, o que você me falou me motivou". Sim. Alagoas mesmo, aí eu fui para uma trilha, pegada na Caatinga, em Alagoas, e assim, eu chorei com ela, assim: "Natália, você foi uma das pessoas que me motivou. Quando você fala, você assim, só de você falar, você já me deu uma força tão grande". E hoje a gente sempre fala, eu sempre falo com ela, a gente sempre mantém o contato. Então assim, e isso me motiva a não desistir, é por pessoas assim que eu não desisto. Posso falar uma coisa? Pode. Você já é mentora. Você não É, vai obrigada. ser, você já é mentora. É isso Talvez você mesmo. não tenha se dado conta, É, Que né? a mentoria é exatamente isso, né, é você, tipo, ensinar as pessoas com a sua experiência, é, né, você transmite a sua experiência, isso é mentorar, isso. Então você assim, já é a mentora. e essas coisas vai a gente tá sempre ali, tá sempre de olho, assim, na para não poder perder o foco. Eu sei que não é fácil. Eu não vou dizer para você aqui que: "Ai, foi lindo". Não, chorei muito, muito choro, muito cansaço, mas eu dizia assim: "Senhor, eu não vou desistir. Senhor, é isso que eu quero. Me capacita, meu Deus. Me capacita e me bota as palavras certas na minha boca". Recentemente eu tive uma decepção muito forte, né, porque, assim, eu acho, assim, que a gente não tem que para trazer coisa para a comunidade, a gente não tem que se competir. Como eu falei, eu não estou aqui para competir com ninguém. Eu estou aqui para trabalhar com quem quer que esteja, com quem quer que trabalhar junto, em prol da comunidade, em prol das mulheres, né, para poder a gente desenvolver a cada dia mais a comunidade, os parceiros.
né, que queira abraçar o projeto, né, como já abraça mesmo, né? Então, a gente estamos ali naquela terrinha maravilhosa que é Terra Cai, vocês precisam ir lá, viu? É, É, é um convite? é. Nath, nós vamos, hein? Nós vamos, inclusive, já deixar um convite aqui para você, né? Normalmente, todo ano a gente faz um grande evento, que é o evento que marca ali o aniversário do grupo Mulheres Sergipanas no Agro, Hum, né? Esse evento é em novembro, a gente tá para tirar a data e a gente quer muito que você esteja lá participando desse evento junto com a gente, que você é uma mulher muito forte e muito obrigada. impulsionadora de tantas outras mulheres e a gente precisa disso. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. Hum, Existe um estudo atual mostrando que para as mulheres se sentirem assim, como é que eu posso dizer, empoderada, com os mesmos direitos na sociedade que os homens, vai demorar 138 anos. Você tem noção disso? é muito, É muito tempo. muito tempo. Mas, no que depender de Nath, Vai no que ser logo. depender de Camila, no que depender de Aline, Vai a gente vai acelerar ser logo. isso. É, E 138 anos, de onde se tirou esses 138 anos, gente? É muito tempo, é não é muito verdade? tempo. E eu acho assim, que só depende de nós, né? Porque lugar de mulher é onde ela quiser estar. Não Sim, importa aonde. É na política, é no Senado, é na presidência, é numa empresa, é onde ela quiser, né? Eu acho assim que a gente tem que acreditar na gente mesmo, porque assim, se eu não acreditar em mim, se eu não acreditar na minha força, na minha determinação, você acha que os outros vão acreditar? Se eu mesmo não acredito? é verdade. Então as mulheres precisam acreditar nelas, eu posso, eu consigo, e eu vou correr atrás. Sabe o que que eu li recentemente e me tocou muito? Era um cardzinho, um negócio do Instagram que dizia assim: "Você tem obrigação de acreditar em você, É, os outros não". os outros não. Os outros, a gente pode contar com algumas pessoas, mas a obrigação de acreditar em você é É, sua, é isso não é mesmo, verdade? é verdade. Porque assim, se eu não acreditar em mim, os outros vão acreditar, se eu nem mesmo acredito. E eu acredito, viu? Eu acredito em mim. Ó, pense, eu vou chegar bem longe, se Deus quiser. Tô vendo essa mulher. Ô Aline, a conversa aqui com Nath tá muito boa. Eu acho que a gente passaria mais outro episódio inteiro aqui conversando com ela, mas infelizmente nós temos o tempo do É, podcast que ele é limitado. Eu quero muito agradecer sua presença, agradecer por você ter aceitado esse convite de estar aqui, fazendo essa porque é também uma forma de incentivar, né. é, Quando a gente grava um episódio como esse, que ele vai ao ar, aquelas mulheres que assistem e te assistirão, elas vão se identificar com a sua história. E isso é também uma forma de impulsionar aquela mulher que às vezes está dentro de casa, às vezes não se vê capaz de é fazer isso. muitas coisas, e ela olhar assim: "Pô, mas se ela fez, eu também posso", É isso mesmo. né, Nath? É, Nath, você gostou de ter vindo? gostei. Quero agradecer pelo convite. Não, eu que quero agradecer também por você ter vindo. Fez um esforço danado, Camila, para vir, né? De Vir de longe, muito longe, longe. muito longe, estar aqui conosco É, para contar essa história, que é emocionante, né? Eu tenho é, aqui, assim, babando. Sim, Ficaria outro outro episódio. episódio inteiro. E quero dizer também para as mulheres, né, desse nosso Brasil, que o poder de mudança está nas nossas mãos, não Amém. na mão dos outros. Então, só elas mesmo podem mudar a vida dela. Eu posso mudar a minha vida, né? A gente dá um apoio com incentivo, com vai, dá um incentivo, uma palavra amiga, mas a mudança tem que partir da gente mesmo. Então, o poder de mudança da minha vida estava em minhas mãos, não na mão dos outros. Não é isso? Não, Que história, né? chega me impactou agora, viu? Então, assim, que se a gente deixar o poder de mudança na nossa vida na mão dos outros, não vai para frente. Então, o poder de mudança está nas minhas mãos e na mão de cada uma de nós. Amém, Não é isso? amém. Nath, antes da gente encerrar, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, que na verdade são homens, muitas vezes, até mulheres, que acreditam nesse projeto, acreditam nessa proposta e se dispõem a patrocinar esse nosso podcast. Então, eu quero falar da Agronorte, fornecedora aí de produtos agropecuários, do seu Geraldo, que fica ali em Rio Real, na Bahia. Oi. A Agronorte, né, ela é na entrada de Rio Real, à direita, quando você entra em Rio Real, você encontra todos os tipos de produtos, né, prestação de serviço, irrigação,
Ó, É até agricultura de precisão. muito bom. Eu quero também agradecer ao Laticínio Quero Mais, da nossa querida amiga Regina, melhor queijo, melhor manteiga da região. Quando eu for lá em Terra Caída, eu vou levar esse queijo, eu vou levar essa manteiga Pode para levar. você, tá Eu certo? também. Quer? Nossa, eu vou vir de isopor de Nossa Senhora da Glória para cá. Quero agradecer ao Via Mar Praia Hotel, do nosso querido engenheiro agrônomo Paulo Viana. Sabia que o Paulo Viana, ele é meu colega engenheiro agrônomo e ele já foi até secretário de Estado da Agricultura? Uhum. É, e é um dos melhores hotéis que nós temos na Orla de Atalaia, aqui em Aracaju. Quero agradecer ao Sol e Mar Lavanderia Self-Service, do Alex Duarte, que também hoje em dia, Nath, as mulheres que estão avançando, ela não quer mais lavar roupa em casa, Casa. não. Ela quer passar lá na lavanderia, bota a É, máquina lá para girar, e às vezes sai até mais barato, é porque a verdade. água da Igual nossa casa tá a cara, cara você isso. compra o produto de limpeza. Energia também tá cara. Exatamente. E lá roda uma máquina, se eu não estiver enganada, é R$ 25, e uma máquina cheia. Oi. Olha só. E eu quero também agradecer ao Ecledson Centro de Beleza, ao meu querido Ecledson. Ó, as minhas madeixas aqui, as minhas unhas foi feita lá. Gente, muito obrigada. Agradecer ao nosso público e dizer que vocês nos sigam para os próximos Posso episódios. agradecer?